Hora de falar do Cruzeiro. O time inicia a preparação aí para enfrentar o Ceará. O jogo é no sábado lá no Castelão. Lembrando que tanto Cruzeiro quanto Atlético jogam fora no final de semana, né? Rafa, ele já falou lá nos vestiários, né? Pós o jogo do Corinthians, que pode ser um ou outro. A gente espera o quê? Mesclado esse time? Eu acho que vai depender muito do que pode acontecer hoje. Tudo, né? Os jogos do Flamengo e do Palmeiras, eu acho que eles podem interferir diretamente nessa escalação. O Cruzeiro sabe que não vai ter o Lucas Romero, né? Foi suspenso, então recebeu o terceiro cartão amarelo. Isso é uma baixa certa. Mas com exceção dele, acho que do time titular aí, nem sei, viu, se ele vai, nesse primeiro momento, já poupar a turma. Ele gosta, e a gente viu aí, principalmente quando a gente teve um Cruzeiro pensando em classificação com duas frentes aí, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A gente viu o Leonardo Jardim que poupou no momento, a gente até achava que fosse poupar, na Sul-Americana e fez isso, né? O Cruzeiro entregue na Sul-Americana e a gente imaginando que talvez seria um time completamente reserva, ele coloca 2, 3 jogadores titulares, a gente ainda tentando entender o que é a filosofia dele, né? E depois ele explica que ele gosta desse ritmo de jogo, não quer que o jogador perca o ritmo de jogo, né? Eu acho que pro jogo contra o Ceará não, eu acho que pensar em poupar, eu acho que é mais pra frente e não sei se contra o Botafogo também, aí é mais contra o Santos mesmo, aí é contra o Santos. Que ele disse. Que eu imagino que ele vai fazer. Contra o Botafogo aí sim, pode ser um time alternativo, pensando em descansar talvez quem esteja mais cansado. Mas agora contra o Ceará acho que não, acho que ele vai com o que ele tem de melhor, com quem estiver bem, é claro, né? Se tiver alguém num risco maior de lesão, pode ser preservado. Mas acho que nesse momento não tem ninguém nessa situação, assim, no Cruzeiro, né? Talvez o William com um pouco mais de jogos. Talvez. Mas com exceção dele, acho que não. Não, mas acho que ele foi sabendo administrar isso, né, durante o campeonato. Christian também, talvez. O Christian tem jogado, mas o Christian ficou fora, não foram 2 ou 3 jogos? Mas exatamente ele por isso, né? Uma lesão? Um desgaste muscular, então talvez o Christian talvez também. Segure um pouquinho. Até porque, né, Daniel Seabra, se o Palmeiras perder lá pro Grêmio e se o Flamengo perder aqui pro Atlético, o Cruzeiro vai entrar com tudo na próxima rodada, né? É a pontuação, vale vice-campeonato, ou seja, ainda tem muita coisa que pode acontecer com o Cruzeiro. Não foi só a vaga direta à fase de grupos da Libertadores, né? Assim, o Cruzeiro já tá basicamente com a vida dele resolvida. Exatamente. Já tá na agora fase é de lucro da Libertadores. O que vier agora, torcedor do Cruzeiro agora é lucro, né? Comemorar e tal. Acho que o título praticamente impossível, né? E ser segundo no Brasileiro, quem sabe? Aí sim. E aí é uma grana a mais que entra, né? Porque quanto mais pra cima da tabela, o Cruzeiro vai ficar só atrás do Flamengo e tal, a grana aumenta bem aí. Então, acho que sim, acho que depende muito de hoje, depende do que vai acontecer hoje. O Flamengo confirma o título hoje, por exemplo, Palmeiras perde, o Cruzeiro fica de olho pra poder ser segundo. Título já era, eu acho muito pouco provável, muito difícil, tem 0,0, mas de qualquer forma, enquanto existir, né, chance matemática, eu acho que o Jardim não tem que poupar, não. Acho que não é momento de poupar, o time tá bem, tá voando, tá com ritmo de jogo legal. Se poupa muito, o ritmo de jogo pode ir lá embaixo, não sei. Tem alguém que vai estourar? Dá uma segurada, o resto vai pro jogo. E é ritmo, é tudo. Interessante como essa rodada de hoje vai interferir e muito, né, na decisão de várias equipes, inclusive do Cruzeiro, né, Lélio, para a continuidade do campeonato. No Atlético nem se fale, né? Uma vitória hoje é o que ele precisa para continuar lutando, quem sabe, para ficar aí numa situação melhor na classificação e torcer aí para Fluminense ou Cruzeiro vencerem a Copa do Brasil, que se abre mais uma vaga, mas a luta tem que ser do Atlético nesses próximos jogos, né? Então, o jogo de hoje define muitas situações, né? Assim, pro Cruzeiro ser campeão, a gente contando só com o Flamengo, o Flamengo teria que perder os 3 jogos. Sim. Porque o Cruzeiro, ele tá 6 pontos atrás, tem 3 vitórias a menos, então seria uma missão quase que impossível realmente, né? E ele ainda tem alguns pontos atrás do Palmeiras, são 2, né? 2. Que o Cruzeiro tá atrás do Palmeiras. Mas essa questão do título ela ficou complicada, principalmente por causa dos tropeços e quando houve, né, uma situação em que o Flamengo e o Palmeiras não ganharam
na rodada do meio de semana passada, o Cruzeiro vacilou e não ganhou. Sim, que era justamente de um clube que está quase rebaixado, que é o Juventude. Assim como o Palmeiras, ele vacilou contra o Vitória, que agora até saiu da zona de rebaixamento, voltou o Santos para lá. Mas essa questão de poupar ou não, isso o Leonardo Jardim ele foi muito claro, né? Foi. Ele, sábado e quinta que vem, ele joga com o time titular. A única possibilidade dele escalar o time titular na Vila Belmiro, né, há 3 dias do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians é se o Cruzeiro chegar disputando o título na última rodada. Eu acho que ele foi muito claro quanto a isso, justamente pela preocupação de perda de ritmo de jogo por parte de alguns atletas. O título eu acho até o vice-campeonato, dependendo do que acontecer, né? E exatamente por essa questão de ritmo e tudo mais, ele não vai deixar essa peteca cair agora, até porque, né, Rafa Nobre, quando a gente olha, a gente vê um crescimento do Cruzeiro num momento decisivo, né? E isso é uma coisa importante, porque o Cruzeiro teve a baixa um pouco antes, né? A gente acompanhou o Cruzeiro com algumas dificuldades e agora ele começa novamente, né, a subir no contexto físico, técnico, tático, e para aproveitar esse período, né? Claro, é claro. E é um momento não só decisivo no Campeonato Brasileiro, mas principalmente na Copa do Brasil, né? Sim. Quando o Cruzeiro vai para o seu principal jogo na temporada, e aí é muito importante, né? Chegar bem para esse jogo, não só fisicamente, mas psicologicamente também. Então, saber que o que foi pensado para o início do Campeonato Brasileiro, aquele objetivo que foi traçado, ele foi alcançado, né? Então chega com certeza com essa moral de objetivo alcançado dentro do Campeonato Brasileiro para a Copa do Brasil. A gente sabe que é uma competição completamente diferente, é outra história, é um Corinthians diferente do Corinthians que o Cruzeiro enfrentou no domingo, tudo isso a gente sabe. Mas é claro que esse fator psicológico, ele no momento de decisão, ele pesa a favor do Cruzeiro. Então o Leonardo Jardim pensa nisso também e tenho certeza que isso pode ser favorável para o Cruzeiro na semifinal contra o Corinthians, que é o grande jogo, que é o principal objetivo do Cruzeiro na temporada. É um embalo mesmo. Antes da gente falar desse Atlético Flamengo, vamos concluir uma parte do noticiário do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta a falar do Cruzeiro. Tem gente nova chegando aí, hein? Desapareceu lá, mas parece que vai aparecer aqui, pelo menos é o que a gente espera, né? Julgamento, então, que chamou atenção hoje, ia acontecer pela manhã, mas eles tiveram problemas lá com a internet, né, com a comunicação. Hoje, a gente sabe, nem tudo é feito presencialmente, né? Aliás, na grande maioria das vezes é feita uma conferência, né? Não é mais o presencial. Eles tiveram problema com a internet lá no tribunal. E o julgamento do Caio Jorge, do Lucas Romero e do Fabrício Bruno acabou acontecendo agora à tarde, né? Isso. Vamos começar pela ordem, né, das coisas como aconteceram por lá. O Fabrício Bruno foi o primeiro a ser julgado e, como a gente já imaginava, né, ele foi absolvido. Aquele lance não foi expulso diretamente, né? Bom a gente lembrar, tinha recebido um primeiro cartão amarelo naquele jogo contra o Palmeiras lá no Allianz, no primeiro tempo ainda, e numa jogada no segundo tempo ele acaba entrelaçando as pernas por ali. Há quem diga que ele até sofreu a falta e não acabou cometendo a falta, mas ele recebe o segundo cartão amarelo e aí ele é expulso, foi julgado e aí claro que foi absolvido o zagueiro cruzeirense, o zagueiro da seleção, o Fabrício Bruno. Já o Caio Jorge e o Lucas Romero, que foram julgados em artigos parcialmente parecidos, né? Mas porque o Caio teve um segundo artigo, os dois foram enquadrados nos artigos 243F, né? Que é ofender alguém ou sua honra. O Caio, quando faz o gesto, e o Romero também, o Lucas Romero também teria feito o gesto, naquelas imagens inconclusivas que a gente tem da torcida do Atlético, que acaba registrando aquelas imagens do Lucas Romero, e o Caio Jorge também incluído no artigo 254, que é praticar agressão física. Ele acaba apertando a mão do Tressoldi, né, o zagueiro do Ivan Roman, desculpa. O Roman, perdão. E o gesto, né, que ele e o faz. Gesto então também, ele teve o gesto e o aperto no zagueiro do Atlético, já o que não foi a mesma coisa com o Lucas Romero, que foi só o gesto, né? Isso. Só eu tô sendo boazinha pra caramba, né?
O gesto é do artigo 243, né? A gente tinha falado com relação ao Caio Jorge também. E aí eles eles não correm risco de ficar fora da temporada como a gente imaginava, ou de pelo menos ficar fora do jogo contra o Corinthians, que existia essa possibilidade. Aconteceu a transação disciplinar que está prevista no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é um recurso que permite que o julgamento seja substituído por uma pena alternativa como multa, por exemplo. Então, os dois não serão julgados, e aí cabe esse acordo que foi feito, né, para que eles pudessem ficar livres. Então não corre o risco o Cruzeiro de perder o trio para a sequência da temporada. Me surpreendeu demais, não sei o que os companheiros acham, mas me surpreendeu muito. Eu achei que ele ia pegar, no caso do Caio Jorge, um gancho aí, né? O gesto que ele faz, do aperto nem tanto, mas assim, do gesto e tudo, me surpreendeu essa transição de pena para, né, enfim, uma prática ou multa. Te surpreendeu, Lélio? Também, mas a gente tá falando de um tribunal desmoralizado, né? Também. Desde verdade. a semana retrasada. Então, pra falar a verdade, nada surpreende. Melhor pro Cruzeiro, que vai contar com os dois, né? Sem dúvida alguma. E você surpreendeu, Daniel Seabra? Porque assim, até o Caio Jorge, na entrevista com o Rafa Nobre após o jogo do Corinthians, ele estava bem preocupado. Ele disse que ia conversar com a assessoria jurídica do Cruzeiro, né? E tudo. Trabalharam muito bem os advogados do Cruzeiro, porque conseguiram mudar a intenção penal da história, e aí vai pagar a multa. E o Cruzeiro, como as coisas mudaram, né? Muito. Porque o Cruzeiro mostra uma força tremenda nos bastidores. Isso aí. O Caio Jorge, sem dúvida nenhuma, era para ele ser punido. O que ele fez ali foi um negócio, assim, gravíssimo em termos de... daqui a pouco alguém fala, mas isso é bobagem, é do futebol. Não é bobagem fazer esse símbolo no meio. Chamou o árbitro de ladrão. Você olhou pro árbitro e falou, seu ladrão, é a mesma coisa. Então, assim, olha, o Cruzeiro tá de parabéns aí na sua parte jurídica, e o Cruzeiro mostra uma força tremenda nos bastidores, coisa que há um tempo atrás isso com certeza não aconteceria, né? Então, nesse momento. E aí, outra coisa, questão de poupar, de não poupar, a gente falava, se o Caio Jorge for julgado e for condenado, ele vai ser poupado obrigatoriamente, né? Caio Jorge, obviamente, tá louco pra ser artilheiro do campeonato, né? E aí ele tem mais esses últimos jogos aí no Brasileiro, o Arrascaeta tá na cola ali, não sabe como é que vai ser e tal, mas eu tenho certeza que o Caio Jorge tá de olho nessa artilharia aí. E segue em busca dessa artilharia. Ô Colombo, me surpreendeu, você surpreendeu? Sim. Pelo gesto, pela forma, pela confusão que isso tudo gerou no clássico, né? Me surpreendeu. Eu achava que seria difícil para ele escapar de uma pena por jogos, né? Ou por dias, depende do que o tribunal decidisse. Então a defesa do Cruzeiro trabalhou muito bem, o Cruzeiro mostrou sua força, agora o tribunal também vai ter que abrir um precedente em relação a outros clubes, né? Se fizer agora, então o recado que manda é que não tá tão punido bem assim. Né? Então é esse o recado. Você foi muito feliz, Dimara, no quesito passar recado. É isso, você tirou as palavras da minha boca, porque passou um recado de que então não é tão grave assim, tá liberado. E eu tô completamente com o Lélio e com o Seabra, mais do que desmoralizado, é moroso, né? O STJD. Não, com você também. Com você, é porque você leu toda os artigos. Não, é porque eu ia reservar um tempo só pra você. Obrigado. Meu Deus. É só pra dizer, viu, Dimara, que assim, como é moroso, né? O clássico foi 15 de outubro. Sim. 15 de outubro, nós estamos, que dia é hoje? 25 de novembro. E havia essa preocupação, né, Rafa? Porque o julgamento não chegava logo mês e meio e tal, depois. né? Pois é, um mês e meio depois. Muito tempo. É como o Lélio falou, uma instituição completamente desmoralizada, e eu torcei andando pro STJD, sinceramente, e já perdi qualquer tipo de esperança em relação ao crédito dessa instituição. Tem muita coisa a ser mudada, né? Nada contra a pena, não. O trabalho foi dos advogados do Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro atuou nos bastidores, politicamente e tudo mais. Cada clube tem que fazer o seu, né? E o Cruzeiro fez muito bem, e acabou. E tem o artilheiro para os próximos jogos e disputa, né? Não tem camisa aqui não, tá? Só pra deixar. Não, às vezes eu preciso desenhar, claro que né? não, gente. Tem que desenhar pra alguns. Não tem camisa aqui não. Se eu chego e falo que você me roubou, então prova. Sim, você claro. me roubou, então prova. Entendeu? Então, assim, só pra deixar claro que daqui a pouco vem uns anjos aí pra falar que é por causa da camisa.